paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma palavra da parte de Deus, cujo tema hoje eu quero falar sobre a origem do pecado e sobre o pecado em si, né? Então, meus amados irmãos, Deus, né, diz lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou tudo, né? Criou a terra, os animais, criou tudo. Aí Deus foi lá e criou o ser humano, né, com o nome chamado de Adão, e colocou esse homem no paraíso, e viu que não era bom que o homem ficasse só, arrumou uma disjuntora, Eva, e através de Eva, né, que o pecado entrou no mundo, de Eva e Adão. Então o que acontece? Deus criou o jardim e criou uma árvore do bem e do mal, né, do conhecimento do bem e do mal, e falou: vocês podem comer de tudo, mas isso aqui eu não quero que vocês comam, né? Porque se eles comessem, eles iam pagar um preço, né? Então eles viviam ali a mil maravilhas, viviam ali, né, pleno. Deus vinha toda tarde, conversava com eles ali. Só que Satanás se incorporou numa serpente e tentou Eva. Falou: se ela comesse o fruto, que ela seria igual a Deus. Eu creio que Eva deve ter falado assim: poxa, é tão bom aqui, é tão bom ficar aqui. Poxa, você imagina ser igual a Deus. Então ela cobiçou no coração. E a cobiça é uma coisa, né? É o que eu sempre falo. Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele não roubou, não matou, não estrupou, não adulterou. Simplesmente ele cobiçou o lugar de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de sentimento. Mas, vamos lá. Então Eva foi lá e comeu do fruto e deu para Adão. E nisso Adão ficou com vergonha de Deus, começou a se tapar com folhas. Aí Deus pegou e falou: Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse, né? Mas queria ouvir da boca dele: não, Deus, estou aqui e tal. Aí ele foi lá e expulsou Adão e Eva do paraíso, né? Falou que a mulher, por causa daquilo ali, ia multiplicar a dor dela de parto. E ali iniciou o pecado, né? Através de uma escolha do ser humano errada, o pecado veio. Então Deus pediu para que viesse matar um animal, né? E ele se tapasse com a pele do animal. Simplificando, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. Por isso que aquele sacrifício lá já apontava para Cristo, né? Aí depois daquela situação ali, Cristo ia vir, né, futuramente, para nos dar direito à salvação, porque o mundo estava todo perdido por causa de Adão e Eva, por causa do pecado dele, o pecado original. E Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Levou sobre si toda a nossa enfermidade e ressuscitou no terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Crer e praticar. Então, meus amados irmãos, como o tema é pecado, eu quero falar sobre o pecado. O pecado, irmão, ele é uma desgraça. O pecado é a causa de todos os males que você vê por aí, a escolha errada do pecado. Você vê, eu estava analisando esses dias, você pode ter uma caminhada com Deus de 50 anos ali, inteirinho, bonito ali, fazendo as coisas tudo certo. Se você cair uma vez só e for um escândalo muito grande, acaba seu ministério, acaba tudo. Por quê? Porque as pessoas não têm misericórdia. As pessoas, né, julgam, não dão oportunidade da pessoa levantar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, né, ele vai fazer coisas boas, ele vai ser misericordioso, né? Ser igual a Deus é como Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E nem por isso Paulo deixou de passar por situações. Mas eu quero voltar a falar aqui sobre o pecado. Então lá na palavra de Deus, lá em 1 João capítulo 1, verso 8, para confirmar aquilo que eu estou falando, diz assim: e se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Então todos nós somos descendentes de pecado. Todos nós somos pecadores. Mas aqui no capítulo 2, verso 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também de todo o mundo. Amém? Então a Bíblia fala que Deus morreu, né? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus morreu, aceitou o propósito e veio aqui, né, cumpriu seu ministério, foi embora e deu oportunidade a cada um de nós para sermos salvos, né? Porque a Bíblia fala que ele é o sacerdócio real. Não precisa, antigamente nós precisávamos sacrificar, vamos supor, se nós pecávamos, tinha que matar alguma coisa para sacrificar, um animal tal, para ter um derramamento de sangue, e os nossos pecados
viesse a ser perdoado. Então a Bíblia fala que quando aceitamos Jesus somos justificados, né? Só temos que ter cuidado que a justificação não é, como se diz assim, carta aberta para que nós viéssemos a ficar pecando toda hora. O que eu quero deixar aqui de contexto para isso aqui, que o pecado ele mata a alma, o pecado ele mata a carne, o pecado ele faz uma desgraça na vida do ser humano. E hoje em dia, irmão, o pecado está sendo aceito em tudo quanto é lugar, a realidade é essa, né? Com essa desculpa que as pessoas usam, não, a igreja de Laodiceia, a igreja de Corinto, a igreja de... todas elas tinham defeito. Eu falei, defeito elas podem até ter, mas o problema é as pessoas aceitar o defeito da pessoa, porque quando você entra para Deus, automaticamente, quando você é salvo em Jesus Cristo, a Bíblia fala que você é nova criatura, que as coisas velhas ficam para trás, diz que tudo se fez novo. Se nós somos verdadeiramente luz, aonde que a gente chega, as trevas têm que dissipar. Agora, quando você vê um lugar que está cheio de treva, misturado, e as pessoas falam que é luz e não tem treva, fica uma coisa meio incoerente. Por quê? Se você chega num quarto escuro e acende uma lâmpada, automaticamente as trevas se dissipam. Então nós temos que ter cuidado e analisar direitinho. Por quê? Porque independente dessas linhas teológicas, independente de qualquer coisa, a nossa vida tem que ser um espelho. É o que eu sempre falo. Tem muitos pregadores que falam que nós não temos, que a gente que aceita Cristo não temos vontade de pecar. Não, vontade todo mundo tem. Você odeia a prática do pecado, porque Jesus condena a prática do pecado. Porque como eu li aqui, todos nós temos pecado, que é o pecado original. Mas temos o pecado que é convencional, é aquele que a gente faz intencionalmente, né? Posso dar um exemplo aqui. Vamos supor, se você está ali no sinal de trânsito, e você sabe que está cheio de carro para lá e para lá, e você avança aquele sinal ali, você sabe que você pode sofrer um acidente. Agora, de repente você está no sinal, uma certa hora da noite, não tem ninguém, né? Por segurança mesmo, você corta aquele sinal ali e não vai ser pecado. São duas coisas totalmente diferentes, é a mesma coisa. Tem uma via, que é para você andar 80, aí você anda 120, 140, você atropela uma pessoa. Se você atropelou conscientemente, porque você estava acima da velocidade. Agora, se você está dentro da normalidade e atropela uma pessoa, você não vai ser punido com intenção, porque aquilo ali vai ser um acidente que tinha que acontecer, que a pessoa não vigiou, porque você estava dentro do padrão. Então nós temos que ter cuidado com essa banalização da graça, que as pessoas falam, não, é só você aceitar a Cristo. Eu fico preocupado mesmo, eu indago muito isso, porque a gente não está livre dessas coisas. O pecado, ele nos rodeia. A Bíblia fala que o diabo, ele brama com o leão, está em volta da gente, querendo nos tragar, né? E a palavra de Deus é bem clara. Eu vou ler aqui também em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, diz assim: portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido, nelas vencido, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora se não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo se desviar do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada aos pojadores de lama. Amém, meus amados irmãos? A própria palavra de Deus diz lá em Hebreus que se você vive pecando, não tem como crucificar Cristo a segunda vez. Cristo morreu uma vez só, ressuscitou uma vez só. Então aquele que está em Deus, ele é nova criatura, ele tem que ser nova criatura. E se você, né, por acaso, está na igreja ou de repente está em algum lugar achando que você está salvo, você continua praticando as mesmas obras, vocês têm que rever os seus conceitos e ver que não há salvação dessa forma. Porque Gálatas 5,16 fala bem claro: aqueles que permanecerem na obra da carne tiverem prazer, né? Aí eu falo para vocês, quantas pessoas na igreja trocando de mulher igual troca de roupa, ou mulher trocando de homem. Quantas pessoas falam assim: ah, irmão, eu fui abandonado, mas não sabe que foi ele que causou o problema. Porque, irmão, eu aprendi uma coisa: quando um não quer, dois não brigam. Eu acho que tudo tem um porém, tem um porquê. Só que a palavra de Deus é bem clara, fala que naquele último dia, no juízo final, todos nós vamos prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não adianta você enganar pastor, não adianta você enganar sua família,
Deus está vendo todas as coisas. Os olhos de Deus passeiam pela terra. Ele contempla tudo que nós estamos fazendo. Então eu fico preocupado, por quê? Porque as pessoas estão banalizando a graça de Deus. Não é assim, meus amados irmãos. Às vezes eu sou bem enfático nisso, por quê? Porque eu não vejo mudança. Eu sei que o mundo já é no maligno, mas eu, como pastor, tenho que ser voz no deserto, tenho que pregar. Eu tenho que ser usado para pregar. Muitos pastores não estão com medo de pregar sobre o pecado agora. O porquê eu não sei, cada um vai prestar conta de si. Agora, que a igreja era para ser um lugar de transformação, com certeza era para ser. Hoje você não sabe se é a igreja ou se é o mundo que está dentro da igreja, né? Aquilo que era errado está se tornando certo e o certo está se tornando errado. Isso eu estou falando em geral, né? E tem uma classe agora dos reformadinhos que fala que a graça, ai meu Deus do céu, é graça, a pessoa tadinha está pecando, mas Deus ama ele, tadinho, Deus ama. Irmãos, isso não existe não, irmão. Isso é coisa do diabo. Se vocês for analisar a Bíblia, Deus odeia o pecado. Deus odeia o adultério, Deus odeia o divórcio, Deus odeia tudo aquilo que desagrada a Ele. Ah, pastor, mas é difícil tanto para mim quanto para você, irmão. Ser evangelho não é fácil, não. A Bíblia fala quando você se apresenta, né, e aceita Cristo como único, suficiente Salvador e é justificado, a Bíblia fala para você negar as suas vontades, pegar a sua cruz e seguir. Então é luta, é batalha, entendeu? É renúncia, não é fácil não. Então eu fico preocupado, irmão. Então eu deixo esse alerta aqui, quem puder ver esse vídeo aí, quem puder, entendeu? Em nome de Jesus, orar a Deus, lê a palavra, estou lendo aqui, 2 Pedro capítulo 2, verso 20, você vai ler depois. Não adianta você entrar para a igreja e continuar com as mesmas obras. Então deixa essa exortação e essa explicação sobre o pecado. O pecado não é vitamina para a carne. Se você está em uma vida de pecado, uma vida devassa, em nome de Jesus, se arrependa, para que Cristo venha fazer morada dentro de você. Porque é incoerente o Espírito Santo morar em um corpo sujo. Ah, pastor, mas todos nós somos pecadores. Sim, do pecado original. Jesus perdoou todos os nossos pecados que passou, mediante que aceitamos Ele. Mas aquilo que fizermos para frente vai ter consequência. Você vê que Davi pecou com Betseba. Ah, mas Deus deu filho. Ele deu, mas perdeu um filho. A família dele virou uma desgraça por causa daquele pecado. Tanto que Deus falou que a espada estará dentro da sua casa. Tudo por causa do pecado. Deus perdoou? Sim, Deus é misericordioso. Mas a consequência do pecado você vai pagar. Não tem jeito. Simplificando, se você mata, você vai ter que ser preso. Se você rouba, você vai ter que ser preso no artigo que se roubou. Então tudo tem um preço, irmão, a ser pago. Então o pecado é uma desgraça. O pecado não vale a pena. Então, meus amados irmãos, reflitam nessa palavra que eu estou falando. Se vocês quiserem, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, tá? Se quiser, se não quiser, sinta-se forçado. Mas que essa palavra possa ser compartilhada com mais pessoas. Eu creio que Deus falou comigo, creio que Deus está falando com vocês que estão ouvindo essa mensagem. Amém, meus amados? Então fique na paz e que o Senhor vos abençoe. Amém? Paz.